Para os fãs da NBA, é um consenso que jamais teremos um novo Shaquille O'Neal e que ele foi um pivô único. Porém, há mais ou menos 15 anos atrás, a história era outra, pois o novo Shaquille O'Neal tinha nome e sobrenome e era Dwight Howard, sendo tão forte quanto ele ao ponto de quebrar tabelas e tão dominante no ataque com as suas brutais enterradas. Fora que era um carrasco na defesa, dando tocos desmoralizantes. Mas onde está o Dwight Howard agora? E quais foram as polêmicas que o fizeram ser banido da NBA? Dwight Howard é simplesmente um dos maiores reboteiros da história da NBA. E além de ter sido campeão, foi diversas vezes top 3 para MVP, assim como 3 vezes consecutivas eleito como o defensor do ano. E é de se imaginar que alguém com esse tipo de currículo, quando fosse se aposentar, seria ovacionado, assim como teria a sua camisa aposentada. Mas nem de longe foi o que aconteceu com o Superman da NBA. Então, o que aconteceu na vida daquele garoto especial, a qual a sua mãe já tinha sofrido 7 abortos antes que o bebê milagroso viesse ao mundo, e que desde os seus 9 anos de idade já jogava basquete, e que inclusive começou a jogar na posição de armador, até ter um surto de crescimento e se tornar um pivô. E ele era extremamente dominante nessa posição, tanto é que foi um dos poucos que conseguiu ir direto do ensino médio para a NBA, um feito de caras como Kobe Bryant, LeBron James e Kevin Garnett. E esse salto direto do ensino médio para o basquete profissional foi porque ele teve médias de 25 pontos, 18 rebotes e 8 blocos por jogo em seu último ano no high school, e liderou a sua escola em uma campanha de 31 vitórias e 2 derrotas, onde foram campeões estaduais no estado da Geórgia, que possui um basquete muito competitivo, e foi por isso que ele acabou sendo a primeira escolha do draft de 2004. E logo de cara o seu impacto na NBA foi muito grande, tendo médias de 12 pontos e 10 rebotes por jogo, o que talvez possa não parecer grande coisa, até porque ele ficou em terceiro lugar para o prêmio de novato do ano. Contudo, ele foi o jogador mais jovem a ter médias de duplo-duplo, com apenas 19 anos, e sendo o mais novo a registrar 20 rebotes em uma única partida, e o primeiro a jogar todos os jogos da temporada regular, saindo diretamente do high school, e ainda ficou em 21º para o prêmio de defensor do ano em sua estreia na liga. Então sim, ele teve um baita início de carreira, levando em consideração que ele saiu do ensino médio e tendo médias melhores que o Kevin Garnett em pontos e rebotes, assim como na posição de calouro do ano. E o Dwight Howard revelou um fato um tanto quanto curioso, que ele gostava de pegar mais rebotes do que fazer pontos, afirmando que preferia pegar 30 rebotes numa noite do que marcar 30 pontos em um jogo, embora ele já tenha feito ambos no mesmo jogo, e muitos até colocavam ele como o novo Bill Russell, até que ele acabou ganhando 20 quilos de puro músculo, e foi aí que ele passou a ser chamado de o novo Shaquille O'Neal. Mas sabe quem não gostou disso? Sim, o próprio Shaq, que junto com o Charles Barkley, que não perdiam uma oportunidade de criticar a nova estrela do Magic. E no ano seguinte o pivô continuou evoluindo, sendo o segundo a liderar a liga em rebotes totais e em rebotes ofensivos, e o segundo em médias de double-double, e teve uma partida onde registrou 21 pontos e pegou 20 rebotes contra o Bobcats, mostrando uma notória evolução. E o seu desempenho continua a melhorar, assim como ele ganhou um bom elenco na sua terceira temporada, que o colocou na corrida dos top 5 para ganhar o prêmio de MVP.
assim como ganhou o prêmio de Defensor do Ano, dos 3 que ele teria em sua carreira, algo que até então nunca tinha acontecido na história da NBA. E para coroar sua fama como o novo Shaquille O'Neal, ele teve a sua icônica participação vestido de Superman no Slam Dunk Contest, chegando até ser convidado para a Comic Con dessa edição, o que provou que ele furou a bolha do basquete. E em 2009, inclusive, ele chegou na sua primeira final da NBA, ajudando o Orlando Magic a bater de frente com o atual campeão, o Boston Celtics, em uma disputa acirrada de 7 jogos, assim como bateram no Cavs do LeBron James, que foi o MVP dessa edição e que se diz irritado até hoje por não ter ido para aquela final. E isso tudo não foi um golpe de sorte. Afinal, o Orlando Magic era a melhor defesa da liga. E tudo isso graças ao pivô, que simplesmente carregava o piano e que só foram parados pelo experiente Lakers do Kobe Bryant. E para muitos, era só uma questão de tempo para que o Dwight Howard ganhasse o prêmio de MVP e fosse campeão da NBA. Entretanto, o que poucos sabiam era o que rolava por trás dos panos. Depois desse vice-campeonato em 2009, caindo para o Boston Celtics, e eles mantiveram uma campanha consistente, trazendo aquele cheirinho de campeão. O problema é que em 2011, eles caíram no primeiro round para o Atlanta Hawks. Claro que é frustrante cair no primeiro round e depois ter chegado tão longe. Só que para muitos isso é apenas um erro no percurso. Mas na cabeça do Dwight Howard, ele passou a acreditar que ele não seria campeão no Orlando Magic. Assim como nem o último grande pivô conseguiu ser campeão pela franquia. E foi então que ele entrou com um pedido de troca. E os bastidores da franquia estavam um pouco tumultuados. Isso porque o gigante, supostamente, tinha pedido a demissão do seu treinador, o Stan Van Gundy, que inclusive foi protagonista de uma das entrevistas mais desconfortáveis. Essa treta na verdade já existia há algum tempo, muito por conta da diferença entre as suas personalidades, onde o seu técnico queria um time mais sério e centrado e que jogasse para o coletivo. Já o Dwight Howard queria algo mais voltado para ele, fora que ele tinha esse seu lado cômico e caricato. O treinador inclusive chegou a criticar abertamente isso nele. E nas finais contra o Celtics, o camisa 12 chegou a criticar o seu coach em algumas decisões que o astro não curtiu. E o pivô continuou a reclamar sobre isso em uma coletiva após o jogo 5. Isso foi tão marcante que a mídia até deu nome para isso, chamando de Dwight Morris, que é um trocadilho do tipo o pesadelo de Dwight. E foi isso que acabou com a química do Orlando Magic. Na visão do gigante, ele estava subindo cada vez mais de produção e o seu time não acompanhava, já que ele tinha médias de 20 pontos, 14 rebotes e 2,4 tocos por partida, e ficando em segundo lugar para o prêmio de MVP e sendo novamente o defensor do ano. Então cair para o Atlanta Hawks no primeiro round, porque o seu técnico queria que ele fosse mais coletivo, não fazia sentido. E foi assim que gerou outros episódios dessa novela, onde nesses vai e volta de pedidos de troca, ele acabou ficando para a temporada de 2011 e 2012, porém sofreu uma lesão de hérnia de disco, que marcou o final do seu auge. E essa foi a primeira vez em sua carreira que o Dwight Howard não passou dos 75 jogos na temporada regular. E quando foi eliminado novamente no primeiro round, pediu para ser trocado. E o Lakers fez uma gigantesca troca envolvendo 4 times para ter o pivô. E isso ultrapassou oficialmente o LeBron James como o jogador mais odiado da NBA. Isso porque, na visão dos torcedores, ele foi extremamente individualista e forçou várias vezes a sua vontade
acima da organização e no final ainda abandonou a franquia. E pior, ainda formou uma panela para se tornar campeão, composto por Kobe Bryant, Paul Gasol, Steve Nash e Ron Artest, e que eram os super favoritos ao título. Inclusive, a patrocinadora oficial desse canal é a Betano, onde usando o nosso cupom BASCADEVILA, você vai ter 20 free bets e um bônus de 100% no seu primeiro depósito, para que você possa apostar nos seus favoritos ao título desse ano. E claro que na Betano você pode apostar não apenas na NBA, mas em outras ligas e esportes também. Mas lembre-se que a aposta é para apenas maiores de 18 anos, então aposte com sabedoria e vamos voltar pro vídeo. Mas mesmo eles montando essa panela, eles ficaram em 7º lugar na Conferência Leste e quase não se classificaram para os playoffs, e que inclusive foram varridos no primeiro round para o San Antonio Spurs, sendo um completo fiasco. E o Dwight Howard não ia bem no ataque e não ia bem na defesa, sendo uma sombra do jogador que um dia ele foi. E para piorar, ainda arrumou uma treta com o treinador Mike D'Antoni e também com Kobe Bryant, onde o Black Mamba o chamou de ursinho de pelúcia. E ainda há boatos que o pivô ficou irritado com o ala armador porque o Kobe não passava a bola e por isso decidiu ir para o Houston Rockets para formar uma dupla com o James Harden, sendo uma espécie de Kobe e Shaq 2.0. Porém, isso acabou não dando certo, pois mais uma vez o Dwight Howard queria que o time jogasse para ele, da mesma forma que o Lakers jogava para o Shaq quando foram tricampeões em 2000. Então ele queria que o James Harden segurasse menos a bola e passasse mais para ele. Porém, os tempos já tinham mudado na NBA e a liga não era mais dos pivôs. Tanto é que naquele ano o MVP foi o Stephen Curry. Fora que também o Dwight Howard já nem estava mais no seu auge. E o Harden estava se tornando uma super estrela, assim como ele já tinha mais tempo na equipe, além de se adaptar completamente aos novos padrões da NBA. Então, era o pivô que tinha que entender que era ele que deveria se adaptar ao time e não ao contrário. E os 3 anos que ele passou lá em Houston foi longe de ser espetacular, mas ainda assim tinha um certo potencial, fazendo do Houston um contender para o título. E mesmo as coisas indo de forma tranquila por lá, ele pediu para ser trocado e o Rockets até ofereceu para ele um novo contrato, que foi completamente ignorado quando viu que o time contratou o Mike D'Antoni, aquele treinador que ele já tinha tretado anteriormente. E para quem tinha dúvida se o Dwight Howard ainda poderia ser uma estrela, essa sua passagem no Atlanta Hawks provou definitivamente que isso não iria acontecer, já que ele tinha pouco impacto defensivamente e ofensivamente, sem contar que na sua mente ele achava que ainda era o líder do time, assim como as suas atitudes mesquinhas em não passar a bola. E já não restando mais dúvidas que ele não era mais uma super estrela e que não sabia se adaptar aos novos tempos da liga, sem contar, é claro, o fato dele ser um péssimo companheiro de time, acabou pingando de um time para outro, saindo do Atlanta Hawks, indo para o Charlotte Hornets e depois indo para o Washington Wizards, ficando apenas uma temporada em cada time. E foi por isso que o pivô de 34 anos, e longe do seu auge e com problema nas costas, e que não sabia arremessar, não sabia ser mais versátil no ataque, assim como não conseguia mais defender intensamente como antes, fora sua fama de rachar os vestiários, precisou engolir o seu orgulho e pedir para que o Lakers o aceitassem novamente, porém com um contrato mínimo e sendo um jogador de rotação do banco. E para sua sorte, eles aceitaram. E mesmo tendo sinais que a sua personalidade não mudou, ele conseguiu ser importante para o título do Lakers. Mas depois desse título,
foi só ladeira abaixo. E não foi pelo fato de ter ido jogar fora da NBA, mas porque se meteu em grandes polêmicas quando foi acusado de forçar um homem a ter relações sexuais a 3 com ele. E esse é um processo que ainda está rolando na justiça americana, a qual ainda não temos um veredito sobre o caso. Mas somando as suas tretas com treinadores e colegas de time e o seu egocentrismo e suas lesões, decretaram o seu banimento da NBA. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sim, mano, não esquece de deixar o like, porque esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho pra fazer. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveita e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!